A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, tanto em pensamentos, atos ou palavras. Pedir a Deus perdão por todas as minhas falhas, tanto consciente ou inconscientemente, pedir perdão ao Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade de orar, de clamar, de pedir perdão a Deus é algo diário. Todos os dias, orai sem cessar, pedir perdão a Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos pedir a misericórdia de Deus, a qual a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós ainda não sermos consumidos. É a misericórdias de Deus que duram para sempre. Por isso que nós, glória a Deus, aleluia, quando se aproximamos de Deus e pedimos perdão para Deus, a Bíblia é clara em dizer que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, quando nós realmente chegamos até Deus e dizemos ao Pai: Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas ignorâncias, os nossos erros, porque pecamos tanto por pensamentos ou palavras ou atos. Erramos e falhamos todos os dias. Amados, por que a Bíblia diz orai sem cessar? É porque nós pecamos sem cessar, erramos sem cessar, falhamos sem cessar. Muitas vezes falamos o que não deveria falar sem cessar, ou pensamos coisas que não deveriam pensar sem cessar. Por isso que precisamos todos os dias da nossa vida orar a Deus. E orar como? Sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são ensinadas a orar de várias formas, pedindo a várias coisas para que venham interceder para si. Como pessoas são ensinadas a orar perante imagens, ídolos, esculturas, amuletos, místicos e supersticiosos. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que devemos orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde a Bíblia também diz que os verdadeiros adoradores irão adorar a Deus em espírito e verdade. São vários tipos de ensinamentos que muitas denominações religiosas ensinam que não estão de acordo com as Escrituras, práticas, ensinamentos, estratégias. Muitas delas nasceram no ocultismo, no misticismo, na superstição, na idolatria, muitas práticas que foram introduzidas por pessoas, por líderes religiosos, práticas que não têm nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, talvez muitas pessoas irão dizer: pastor, por que o Senhor fala sempre as mesmas coisas? Todas as suas pregações, você bate em uma tecla parecida. Muitas pessoas talvez podem até se revoltar contra as minhas palavras, não concordar. Amados, há um ditado que diz
que água mole em pedra dura, tanto bate que um dia fura. Deus me deu uma direção em pregar desta forma: água mole em pedra dura. Por que a palavra de Deus diz que Deus deve criar em corações um coração de carne? Porque existe muitos corações de pedra, muitos corações endurecidos pela incredulidade, pela maldade, endurecidos pela sua denominação religiosa, aonde muitas vezes muitas pessoas dão mais importância ao ensinamento religioso do que o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dão mais atenção, muitas vezes, à sua denominação religiosa, ao seu líder religioso, ao seu fundador religioso, do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. E isto nós vemos na prática. Isto nós vemos várias denominações que se dizem cristãs e evangélicas envolvidas, enraizadas em práticas condenadas por Deus, como a idolatria, como a superstição mística supersticiosa, como o ocultismo através de entidades. São várias práticas condenadas por Deus, mas aprovadas por muitas denominações religiosas, e muitas delas citadas cristãs e evangélicas. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo de Nazaré é a nova aliança. E no livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga. E se a antiga ainda estivesse adiantando, não se precisaria fazer uma nova aliança. E muitas denominações citadas, evangélicas, pentecostais, vão lá na antiga aliança para trazer costumes e práticas para suas denominações religiosas, para complementarem a tal doutrina da sua denominação religiosa. E nós vemos muitas tais tradicionais neopentecostais também vão em busca de práticas, muitas delas aonde nasceram no ocultismo, e trazem para suas denominações religiosas. E muitas pessoas seguem, creem cegamente nestas práticas. Não interessa para muitas pessoas se estas práticas são condenadas por Deus ou não. Desde que a religião aprova, desde que a placa religiosa que a pessoa vai aprova, ela diz amém. Hoje nós vemos várias denominações religiosas partindo para o modernismo, partindo para práticas que não têm apoio bíblico, para tentar atrair pessoas, aonde nós vemos pessoas, líderes religiosos que acham que a luz pode se unir com as trevas. O tal famoso vale tudo. Amados, nós não podemos pegar as armaduras do diabo, das trevas, para lutar contra as trevas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que um reino dividido não subsistirá. Quem é da luz tem que pegar as armaduras da luz para combater as trevas. Isto é bíblico, isto é de Deus. Eu não tenho que pegar uma prática que nasceu nas trevas, que nasceu no ocultismo, que nasceu na idolatria, que nasceu no misticismo supersticioso. Se eu sou de Cristo, se eu sou da luz,
Porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo é a luz que veio a este mundo para dissipar, para destruir as obras do diabo, para destruir as trevas, não para se unir com elas. E muitos não estão importando, não estão dando a importância que precisa para tais coisas. O famoso vale tudo, o famoso não dá nada, o famoso, da tua cabeça, você é um fanático. E quando você fala estas verdades para muitas pessoas, você é um desigrejado, um endemoniado, um desviado, um rebelde. Amados, para muitas pessoas, você é preciso frequentar uma placa religiosa, uma denominação religiosa para ser o Filho de Deus. Sendo que Jesus disse claramente que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Se reunir é preciso, congregar quer dizer se reunir com os irmãos. Não interessa se for um templo religioso, se for uma garagem, não interessa se for debaixo de uma árvore, é preciso se reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar a presença de Deus, orar, participar da ceia do Senhor, buscar a presença de Deus. Mas para muitas pessoas, se você não frequentar a sua placa religiosa ou a sua denominação religiosa, você é um desigrejado. E esses próprios que chamam os outros de desigrejados, se você olhar para suas denominações religiosas, você vai ver um monte de heresias, de falsos ensinamentos, aonde um senhor que chamava os outros de desigrejado, ele precisava uma cabine à prova de bala para pregar a palavra de Deus, se esquecendo que os anjos do Senhor se acampavam de redor, o anjo do Senhor se acampa de redor daqueles que temem a Deus. Cadê o anjo do Senhor na sua vida? Cadê a proteção de Deus na sua vida? E assim nós vemos vários falsos profetas, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7:21, ele diz: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, profetizei, ganhei tantas almas para ti. E o Senhor Jesus Cristo irá dizer abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Muitos falsos profetas, falsos cristos se levantaram, aonde diz em Mateus que Satanás, se possível, enganará até o povo escolhido de Deus, fará tais sinais. E ali nós vemos, amados irmãos, muitos que exigiam que os seus membros, que os seus adeptos obedecessem aos seus ensinamentos, às suas doutrinas, suas regras internas. Se a pessoa não obedecesse aquilo, ela era um desviado, um desgrejado, um endemoniado, mundano. Usavam costumes da antiga aliança como obrigação para que a pessoa fosse uma pessoa salva. Aonde muitos, se você não seguir a costumes de muitas denominações religiosas, você é um mundano, você é um devasso. Se você comer tais alimentos para muitas denominações religiosas, você é um impuro. Você é preciso seguir dias, alimentos, roupas, senão você é um perdido. Amados, Jesus Cristo, ele veio a este mundo para mostrar que a salvação não está na religião. Se estivesse, ele não precisaria ter vindo. Quando Jesus veio a este mundo, já existia religiões.
E quando Jesus foi contra sistemas religiosos, lhe chamaram de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios. Ofenderam a Jesus, maltrataram a Jesus, crucificaram a Jesus. E Jesus falou que por causa dele, dos seus ensinamentos, muitos serão perseguidos, caluniados, presos, açoitados. E hoje nós vemos, amados irmãos, quando falamos que Jesus é o único caminho, verdade e vida, quando Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, quando Jesus é o único cabeça da igreja, quando Jesus é o único Senhor e Mestre, quando falamos esta verdade, somos por muitas pessoas maltratados, desprezado, perseguido. Quando você prega contra a idolatria, os idólatras vão te perseguir. Quando você fala contra práticas supersticiosas, místicas, através de amuletos, estas pessoas que praticam estas práticas vão te perseguir. Quando você fala contra o ocultismo, estas pessoas vão te perseguir. Quando você fala a verdade, os que vivem na mentira vão te perseguir. Porque para muitas religiões a mentira passou a ser a verdade e a verdade passou a ser a mentira. Quando você fala contra falsos ensinamentos, você será perseguido, porque o verdadeiro ensinamento é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho Altíssimo do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ali está a verdade. Por isso que a Bíblia diz: pregue a palavra, insista na palavra, convença pela palavra, não por mim, não aquilo que eu penso, mas aquilo que a palavra diz, aquilo que Jesus Cristo diz, aquilo que a nova aliança diz, aquilo que o poder do Evangelho diz. Seguir a Jesus é seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não é seguir os ensinamentos de Moisés, Abraão. É de Jesus, amados. Devemos sim respeitar, amar, ter como referência o Antigo Testamento, mas os ensinamentos para a salvação da igreja é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade, vida. Quem foi que morreu por nós? Foi Abraão? Foi Salomão? Foi Davi? Ou foi o Senhor Jesus Cristo que vive e reina junto ao Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus, amados. É Jesus. É Ele quem devemos seguir. É Ele quem devemos crer. Jesus Cristo diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Crer em Jesus. A salvação está em Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. O Novo Testamento, a nova aliança é suficiente. Para muitos não. Para muitas denominações religiosas, elas precisam ir lá na antiga aliança e trazer doutrina, costumes para as suas denominações, porque tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insuficiente. Como você poderá ser salvo pelo um Deus menor? Como você poderá ser salvo pelo um Deus insuficiente?
Mateus 28:18 diz: Jesus, e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Todo, não uma porção de poder. Por isso que Tiago diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Muitos ouvem, mas não creem. Muitos ouvem, conhecem, mas não praticam. Muitos sabem que é errado e fazem o errado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados, que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, venha continuar salvando, libertando, transformando, quebrando as correntes do inferno, derrubando as muralhas de Satanás. Que Deus continue nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu peço ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a proteção sobre a minha vida, a minha casa, minha família, meu trabalho, o meu bairro, cidade, estado, Brasil. Eu oro por Israel, pela paz em Israel, pela paz na terra, pela paz na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelas famílias, pelos pedidos de oração, pelos enfermos, doentes, pelos feridos. Eu oro para que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo mal, que todo mal venha a ser quebrado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Continue orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Os corajosos de Deus irão compartilhar estas pregações. Os covardes não. Os que estão enraizados, escravizados nos falsos ensinamentos, muitos nem conseguirão escutar esta pregação. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as correntes do inferno que amarram vidas nas trevas, que amarram vidas na mentira. Que essas correntes venham ser quebradas, que escamas dos olhos venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e não se esqueçam, orai sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ao Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus.